Olá, turma, como estão todos? Mais um encontro no nosso canal Leitura.educa. Hoje para tratarmos um pouco sobre o movimento literário denominado de simbolismo, certo? Vamos tratar um pouco sobre ele, mas antes vamos à nossa vinheta. Bom, gente, antes de mais nada, se você deu um pulinho até aqui, não se esquece, marca aí, vai aí no cantinho aí, marca, se inscreve no canal, não custa nada, vai ser rápido, não vai lhe cansar em nada. E se você gostou, pelo menos de uma parte do vídeo que você viu, deixa aquele seu joinha para nos ajudar, ok? E marca o sininho se você se interessar em ser avisado de outros vídeos, beleza? Fazendo isso nos ajuda muito. Bom, vamos tratar aqui de um período em que nós tínhamos o que no Brasil? Estávamos numa era denominada mais ou menos era realista no Brasil. Nós tínhamos o realismo com a sua prosa social voltada para a problemática social, certo? Nós tínhamos a sua prosa naturalista, que era um pouco, era uma exacerbação do realismo. E também tínhamos a poesia realista, que era o parnasianismo. Só que o parnasianismo ele voltava para a própria arte, certo? A grande importância dos autores parnasianos era discutir a arte pela arte, dentro da racionalidade, da sua racionalidade. Daí chega o simbolismo. O simbolismo que vem também na poesia e agora ele busca o quê? O simbolismo busca novamente o reencontro com o eu, voltar para o eu, voltar para o seu interior. É sobre isso que vamos falar agora, certo? Uma temática importantíssima que inclusive nós encontramos muito em provas de vestibular e pode sim ser também uma temática de Enem que vocês já estão se preparando aí, já está próxima, ok? Mas vamos então para aquele nosso slide. Bom, aqui nós temos, na França, o simbolismo vai iniciar em 1857. Charles Baudelaire é um dos grandes autores desse momento. Temos outros também, que influenciaram muitos outros simbolistas por o mundo. Camilo Peçanha e Eugênio de Castro são os portugueses também grandes representantes desse movimento simbolista. Aqui no Brasil, nós temos o início desse movimento do simbolismo com o lançamento de dois livros, Broquéis e Missal, de Cruz e Souza. Os dois são publicados no ano de 1893, certo? Eles são os chamados marcos iniciais desse movimento que é o simbolismo. E o seu autor, Cruz e Souza, também será um dos grandes nomes desse momento. Bom, como característica, nós vamos ter a seguinte. Primeira coisa, oposição ao racionalismo do parnasianismo. O simbolismo ele já vem se opor a isso, ele já traz o seu subjetivismo, certo? A sua subjetividade, o trabalhar com o eu, o reencontro com o eu, com o sofrimento do eu, quase parecido com uma escola que nós já falamos, né? Que é o romantismo, certo? Nesse momento nós vamos ter a utilização, a discussão das problemáticas internas do ser humano, como o inconsciente, o subconsciente, nós vamos trabalhar com os sonhos, certo? O simbolismo dos sonhos e de outras imagens. O autor ele vai buscar descrever essa simbologia. Bom, nas obras simbolistas, nós vamos ter muita questão da musicalidade, certo? E para isso eles vão utilizar algumas figuras de linguagem, algumas figuras de sons, para trazer essa musicalidade para seu texto. Como, por exemplo, nós temos aí a aliteração, né? Que é a repetição de fonemas consonantais, e a assonância, que é a repetição de sons vocálicos. Tudo isso para tentar trazer um pouco da musicalidade para o texto simbolista. Bom, nós vamos ter também como temática o misticismo,
ou seja, trabalhar com o místico, a espiritualidade agora é retomada também nesse momento dos simbolistas, certo? Dentre outras, ou seja, então por essas características nós já vemos que há uma aversão, há uma diferenciação com os outros movimentos denominados realistas, ok? O simbolismo ele foge um pouco disso. Bom, e agora vamos tratar um pouco de um dos autores principais desse movimento aqui no Brasil, que é Cruz e Souza. Na sua obra, nós vamos ter um pouco da questão da espiritualização, a obsessão por a cor branca, ele vai ter essa obsessão, você vai ver em muitos textos de Cruz e Souza. A espiritualização nós vamos ver presente também em muitos símbolos, palavras que simbolizam a questão da religiosidade, nós vamos ver muito presente nesses textos. A angústia e o sofrimento humano, ele vai trazer muito a questão da utilização de palavras raras, um pouco do erotismo, a condição negra, a denúncia social, ele vai trazer um pouco disso, dessa questão da denúncia social na sua obra, e presente também muito em sua obra a questão da musicalidade, certo? Se você encontrar por aí um texto que lhe traz um pouco dessa musicalidade e um pouco trazendo lembrança dessa questão da cor branca, pode ser que você esteja diante de um texto de Cruz e Souza, que é bastante trabalhado em algumas provas. Bom, suas obras, temos Missal, que é uma prosa lírica, ou seja, mesmo como nós temos prosa no simbolismo, mas era lírico, certo? Então, para você ver a predominância mais da questão do poema, dos versos. Broquéis, que é em verso, os dois lançados no mesmo ano. Evocações, 1898 e Faróis, 1900. Aqui nós temos o trecho de uma obra sua que é intitulada Antífona. Aqui nós vamos ver um pouco dessas características que nós falamos. Outra questão também que nós vamos ver no texto do simbolismo é a questão deles às vezes utilizarem no meio de um verso, no meio de um texto, algumas palavras com inicial maiúscula, certo? Que não tinha, justamente eles vão utilizar para quê? Para dar mais ênfase ao simbolismo daquela palavra. É o que nós vamos ver aqui presente, e também a questão também um pouco da sonoridade do poema também. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras, formas do amor, constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras, e dolências de lírio e de rosas. Então você vê um pouco ele buscando essa questão da musicalidade, um pouco essa questão, vemos ali a presença da cor branca, não é isso? A questão de repetições de alguns termos, a questão de algumas palavras escritas em maiúsculo para dar ênfase à simbolização daquela palavra, é isso? E aqui nós temos Afonso de Guimarães. Afonso de Guimarães ele vai trazer em sua obra um pouco das características do simbolismo, e bastante presente na sua obra vai ser a questão da amada morta, a temática da sua amada morta. Ele teve uma noiva que acabou morrendo, e a morte dessa noiva acaba influenciando em sua obra. Você vai ver muito presente nisso, e a religiosidade, que também é característica desse momento. Dele nós temos um poema que é bastante conhecido, um dos mais bonitos da língua portuguesa, certo? Para mim, o Esmalha. Inclusive era um poema que eu gostava muito quando estava no ensino médio. Veja só, ele aqui traz um pouco dessa dualidade de sonho, realidade, terra, céu, é isso, mar, céu e outras coisas. Então você vai ver um pouco dessa dualidade nele. Ni Esmalha. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar.
No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E, no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava longe do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Fantástico, né? Então nós vemos um pouco aí, como eu disse, dessa questão dessa dualidade, essa inversão de palavras, repetição de alguns termos contraditórios. Então nós vamos ver um pouco dessa beleza da obra de Cruz e Souza, da obra Perdão, da obra de Alfonso Guimarães. Bom, aqui eu trago um pouco um quadro ilustrativo com algumas características, a comparação entre o simbolismo, entre o parnasianismo e o simbolismo, certo? No primeiro ponto que nós vamos analisar, intencionalidade dirigida, ou seja, o parnasianismo dirigia-se mais ao objeto, àquela descrição racional da beleza, aquela beleza racional. Já o simbolismo ao sujeito, ele vai trabalhar agora com sujeito. Relação entre sujeito e objeto. No parnasianismo nós temos essa fissão. Já no simbolismo nós vamos ter a fusão. Paralelo artístico. Qual é o paralelo entre as artes que nós vamos ter? No parnasianismo nós vamos ter a arte plástica com a escultura, esse paralelo, essa descrição dessa arte. Já no simbolismo nós vamos ver muito presente a questão da musicalidade. Aí nós temos a expressão 1, a nitidez, no parnasianismo, a nitidez, a declarativa, certo? A descritiva. Então nós vamos ter essas expressões, é o que vai mais perdurar nesse movimento. Já no simbolismo, nós temos o sugestiva, imprecisa e insinuante. Continuando com a questão das expressões, nós vamos ter no parnasianismo a palavra é capaz de expressar toda a realidade. Ele busca, através da palavra, com aquela descrição, expressar a realidade. Já no simbolismo, nós temos a impotência para expressar objetiva da palavra, a expressão objetiva da palavra. Ele já não tinha, nós já temos mais essa subjetividade. Significação. Como é que se diz, no parnasianismo nós vamos ter uma significação completa, ele busca descrever e trazer uma significação completa. Já no simbolismo, como trabalha com símbolo, com a simbologia, nós vamos ter algo em aberto. Realidade, parnasianismo, objetiva, única. Já no simbolismo, subjetiva, várias realidades nós podemos ter. Nós estamos trabalhando com o imaginário, com o inconsciente, né? Nós temos a visão da realidade. Para o parnasiano, materialista. Ele busca descrever o material, que é palpável. Já no simbolismo, a espiritualista, a transcendental. É uma palavra que vem a calhar muito na questão do simbolismo, a transcendentalidade. O autor simbolista, ele busca transcender os portões da realidade, ele busca ir além de tudo isso. Continuando com a questão da visão da realidade, estática no parnasianismo e dinâmica, são várias realidades, várias formações de realidade dentro do simbolismo. Forma de demonstrar a realidade, por meio da observação e da descrição. O parnasianismo ele vai descrever o que é real, o objeto, a obra de arte, certo? E tentar descrever para você aquela realidade. Já no simbolismo, nós vamos ter a intuição, a simbolização das coisas. Vamos usar os símbolos para descrever, tentar essa forma de demonstrar a realidade. Demonstração do eu. O eu no parnasianismo é um eu mais social, voltado para a arte, para o acontecimento. Já no simbolismo, é um eu profundo, é um eu que vai em busca do seu inconsciente, do seu subconsciente, certo? De tratar de feridas suas internas. Escritor, artesão da palavra, aquele que busca se esmerar na formação da palavra, isso no parnasianismo. Já no simbolismo é um sacerdote da palavra, certo? Ele usa a palavra muitas vezes como seu Deus, como a importância da criação.
As semelhanças, que nós vamos ter algumas. A poesia é um fim em si mesma, a arte pela arte. Isso nós vamos ver um pouco também no simbolismo. E outra semelhança é a recusa do mundo real, refúgio no mundo ideal. Nós vamos ter essa presença também um pouco na questão do simbolismo. Nós vamos ter um pouco essa presença também no simbolismo, certo? Bom, gente, então aí tratamos de mais uma escola literária da nossa literatura brasileira. Estamos chegando aí próximo do período contemporâneo, né? Acabando um pouco as escolas literárias, aí entramos nesse momento chamado de período contemporâneo, autores contemporâneos. Estudaremos ainda o pré-modernismo, o modernismo com suas gerações, certo? Mas já estamos chegando lá. Ok, para vocês que estiveram comigo até agora, valeu por a força, um abraço e até o nosso próximo encontro.